10K no CLT ou 5K no PJ? Qual que você escolhe, designer? E só existe uma maneira de responder isso de forma concreta, com cálculos. Você vai fazer cálculo? Eu vou, mãe. Porque com aquelas notas de matemática que você tinha, acho estranho. Mãe, eu posso não entender de seno, cosseno, essas coisas, mas quando é de contar o troco, isso eu sou bom. No design, quando a gente tá orçando um job, a gente tá, na verdade, orçando uma empreitada. Tipo pedreiro pra fazer um muro aqui de casa? Exatamente, mãe. Bom exemplo. E assim como a empreiteira para construir um muro vai pensar quais os perfis de profissionais que ela precisa para construir, quantas pessoas, quantas horas, quais materiais e quais ferramentas são necessárias, em um job de design teremos que calcular tudo isso também. então, sabendo todo o custo operacional que você precisa para aquela obra, você consegue calcular o valor de hora. Assim sendo, você sabendo o valor da hora e quantas horas são necessárias, você consegue gerar o orçamento. O fato é que quando a gente é CLT, geralmente a gente não para pensar quanto realmente vale a nossa hora. Até porque tem muita coisinha escondida que não está na folha de pagamento. Mas que você precisa calcular caso você queira pagar o seu próprio salário. Então a compreensão de valor da folha de pagamento de um CLT é importante para o CLT, mas também para o PJ. Se você não me conhece, eu sou o Cris. E nesse vídeo eu vou lhe ajudar a calcular o valor da sua hora. E vamos começar visualizando quanto realmente recebe um designer CLT com salário de 3 mil. Possivelmente o seu salário não seja exatamente esse, mas você pode utilizar isso como métrica para calcular ele. Vamos começar com todos aqueles valores que são descontados na fonte antes mesmo que você receba. Como, por exemplo, INSS, Imposto de Renda e Vale Transporte. Mas não é somente do seu salário que é descontado. A empresa também tem vários valores que ele precisa pagar para completar o seu salário. Aí vai entrar FGTS, férias, 13º. Alguns desses benefícios serão administrados pelo governo, outros pelo seu patrão. Sim, a maior parte das empresas guardam mensalmente o valor para te pagar o 13º e as férias, senão fica muito difícil tirar tudo de um mês. E ainda tem os benefícios, que o Vale Transporte, a empresa paga uma parte, algumas empresas pagam Vale Alimentação, ou até mesmo o plano de saúde. Então, para calcular o seu valor, você vai ter que considerar todos os benefícios que a empresa está pagando para você também. E a gente também precisa considerar aí a possibilidade de ganhar conta, não é verdade? E para isso, empresas com as contas saudáveis vão guardar para multa rescisória e para o seu aviso prévio. Que também é uma boladinha que não surge do nada. E aí também tem a questão do seguro-desemprego. Considerando que você trabalha um ano, você terá direito a 4 parcelas, o que daria mais ou menos uns R$700 por mês. Isso significa que você vai botar no bolso 2.500 e vai receber uns 3 mil, ou em lançamentos futuros, ou em forma de benefícios. Então, oficialmente, você tem um salário de 3 mil, recebe 2.500 e tem uma provisão total de 5.600. É importante ressaltar que esses valores não estão absolutos e podem ter diferenças. Devido a regras estaduais, políticas de empresa, você pode receber outros benefícios que ali não contam, ou não receber o Vale Alimentação, por exemplo. Então é importante que você faça o cálculo com a sua realidade para ser muito mais preciso nesse valor. Mas tudo isso? Na verdade, tem mais, mãe. Isso pelo fato que você tem um custo operacional, afinal de contas, você precisa de algumas coisas para começar a trabalhar. E é lógico, você como designer vai precisar de água, luz, internet e telefone. Você vai precisar de algumas licenças, como Adobe, Canva ou qualquer outro software. Vai precisar ter a sua conta de e-mail profissional, talvez algum banco de imagem. Tem a depreciação, afinal de contas, seu computador, sua mesa, sua cadeira, seus objetos não vão durar para sempre. E por isso é obrigatório você guardar o da depreciação para não passar sufoco. E é bom guardar também um fundo emergencial para coisas pequenas, como trocar uma lâmpada ou pagar um contador para alguma coisa pontual. Mesmo que você esteja trabalhando de casa, é importante você considerar o aluguel. Afinal de contas, toda empresa precisa de uma estrutura. A vantagem se você está trabalhando em casa é que você pode alugar o espaço de você mesmo. Também existe a possibilidade de condomínio. Em alguns lugares é fundamental, em outros é mais incomum. E é claro que você vai ter que pagar os seus impostos. Então, provavelmente você vai ter a DAS do MEI, que é R$70 mensais. Sendo assim, você tem um custo operacional maior que R$2.000. Lembrando que esses valores não são absolutos e podem ser bem diferentes e ainda maiores. Então, se a gente juntar o custo salarial com o operacional, você, PJ, precisaria quase R$8.000 para te pagar um salário de R$3.000 na pessoa física. Então, pegando esses 7.700 e dividido por 8 horas diárias, ou seja, em torno de 160 horas mensais, significa que a sua hora vale mais ou menos uns R$48, certo? Certo! Errado! Pode riscar porque é exatamente aí que mora uma das maiores pegadinhas do PJ. Que não calcular suas horas ociosas. Dentro das horas ociosas, a gente precisa calcular o tempo quando a gente não tem serviço, os nossos bloqueios criativos, as horas utilizadas para fazer a administração, tirar nota, tudo isso. Porque a gente não está em cima de um projeto lucrativo 100% do nosso tempo. Mesmo quando você é CLT, você tem a hora do café ou a hora que você está fingindo que está trabalhando. A hora do café você tem bastante, né, filho? É, mas aqui tá pago. Eu recomendaria para você considerar pelo menos uns 25% de tempo ocioso. Então vamos dividir aqueles 7.700 por 120 horas. Isso significa que a sua hora vale R$64 e um pouquinho, certo? Certo! Errado, mãe!
errado pelo fator que se você estiver trabalhando 120 horas a esse valor, significa que você vai bater R$ 7.700 por mês. Se você está faturando isso todos os meses, você já está fora do MEI. Sim, o MEI tem um limite que não é tão alto e depois que você passa dele, você vai começar a pagar mais uns 15% pro governo. E se do nada você gerar um aumento de 15% para seus clientes, você vai perder bastante cliente. Então você entrando no Simples Nacional, você vai ter um DAS de mais ou menos 15%. Essa porcentagem vai ter uma variação de acordo com a categoria que você escolher no seu CNPJ. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas fica em torno de 15%. Você também vai precisar pagar a contabilidade, geralmente vai ser em torno de meio salário mínimo. Naturalmente, como ainda é uma contabilidade simples, talvez você consiga por menos, ou dependendo da região, cobrem até mais. E você ainda terá outros encargos que já estão lá na sua folha de pagamento. Essa parte da contabilidade eu não vejo necessidade de você colocar desde o início calculando esse valor, porque não vai alterar muito na sua hora. Porém, os 15% é importante você guardar desde o início para que não gere um aumento de 15% do nada nos seus orçamentos. Então, para a gente calcular a hora, a gente vai pegar os nossos R$64 e adicionar 20%. Não era 15? Por que 20? Tem uma pegadinha aí, mãe. Sim, você vai adicionar 15% no seu orçamento, mas quando você subtrair, você está perdendo dinheiro, quer ver? Não parece muito lógico, mas se eu tenho um orçamento que vale 1.000, eu tenho que adicionar os 15%. Esse orçamento fica em 1.150. Se eu subtrair 15% para pagar a DARF, eu fico somente com 977,5. Sim, é um cálculo complexo que bateria, na verdade, você teria que adicionar uns 18, alguma coisinha. Minha recomendação é adicionar 20 e daí sobra um pouquinho mais para você. Sendo assim, a sua hora já vai para R$ 77,31. E é claro, dependendo da categoria que você está encaixado, você ainda vai trabalhar com um serviço comissionado. Isso é bem comum para quem trabalha com produção de vídeo ou animações, atendendo o mercado de agências publicitárias. As agências geralmente cobram 15% de comissão. E novamente a gente tem que tomar cuidado com aquela pegadinha da porcentagem, que os 5% de comissão você vai ter que adicionar 20% a mais no seu orçamento. Sendo que adicionando 20%, a sua hora já vai passar dos R$ 92. E só para fazer um tiratema, vamos calcular um serviço que custaria R$1.000, mas eu tenho que adicionar a minha DAS e também tenho que adicionar o comissionamento. Então eu preciso faturar R$1.000 sobre esse serviço. Então eu vou adicionar 20% para o governo, mais 20% para a agência. Na hora de subtrair isso, tanto o governo quanto a agência vão receber sobre o 1.440, ou seja, é o mesmo 15%. Então eu vou ter que subtrair aqui, ó, 30%, o que vai bater em R$1.000. Sinceramente, isso é tão importante que eu acho que merecia o like, hein? Porque, de fato, tem muita gente fazendo o cálculo da seguinte maneira, ó. 15% mais 15%, depois vai ser subtraído 30%. O prejuízo fica grande. E aí que vem um fato interessante. Se a sua hora custando um pouco mais de 92 horas e você tendo capacidade de 160 horas de trabalhos mensais, a sua capacidade de faturamento chega a praticamente R$15.000. Calma, rapaz, não se emocione, porque é exatamente aí que mora o perigo. Se você está faturando esse valor, você já está no Simples Nacional. E esse valor de hora é para serviços comissionados, então oficialmente é R$ 2.600. Pagou o imposto, já vai para 10 e pouquinho. Tira a internet, licença, depreciação, a gente já cai para casa dos 8. Desconta a folha de pagamento com todos os seus direitos, como se você fosse CLT. Já vai para uns 2 e pouquinho. E é exatamente isso que a gente chama de lucro. E mais uma vez, cuidado, não se emocione, rapaz! Apesar de você ter um pouco mais de R$ 2.500 de lucro, você não deve tirar ele em primeira instância. Isso porque nem todo mês você vai ter 160 horas de trabalho, tem meses que você terá pouco serviço. E dinheiro não cai do céu, rapaz! Você vai ter que utilizar o seu lucro de mês anterior para recompensar. Quando você é PJ, é exatamente assim que acontece. Um mês você fatura muito, outro você fatura quase nada. E você tem que administrar bem para um mês compensar o outro. Agora vamos para os prós e contras de cada um. Vamos começar falando do PJ interno, que é um formato PJ que basicamente é um CLT, mas com CNPJ. Ele atende somente uma empresa, trabalha internamente dentro daquela empresa, utilizando toda a estrutura e capacidade, computador e tudo mais daquela empresa, porém atende somente essa empresa como cliente. Quem aceita uma vaga em PJ interno tem que ficar bem atento, porque na verdade ele está abrindo mão de seus benefícios e recebimentos futuros em troca de um adiantamento desses valores. Cada caso é um caso, você tem que calcular dentro da sua folha de pagamento, benefício e tudo mais, mas de modo geral, se você recebe 3.000 no CLT, você deveria receber no mínimo 5.612 no PJ. Tá errado, meu filho! Tá errado, né? Sim, porque você ainda vai ter que pagar o seu MEI, que vai custar aqui, ó, 6.682. Daí já tá elas por elas. É importante você calcular isso pontualmente, porque tem muita coisa aí que o pessoal negligencia. Por exemplo, multa rescisória, aviso prévio, seguro-desemprego. E como você trabalha dentro de uma empresa e atende um cliente só, você não é proprietário, você ainda é funcionário num regime diferente. Você tem que se resguardar para não sair perdendo. Outro formato bem comum de PJ é o freelancer,
que alguém que é CLT e nas horas vagas faz um bico. Fora do horário comercial, e esses geralmente são os com maior dificuldade de formação de preço. Mas na sua formação de preço como freelancer é importante que você considere todos os fatores que você gostaria de receber como CLT. Salários e benefícios de acordo com o que você acha que merece. Até porque é bem comum começar como freelancer e logo se tornar um produtor independente. E o que você tem que ficar bem atento é o seguro-desemprego, porque a partir do momento que você gerar um CNPJ, ou seja, a partir do momento que você criar um MEI, você já não tem mais direito a seguro-desemprego. Esse valor já não preenche o seu valor como CLT, mas é importante você considerar como PJ, hein? Outro erro bem comum quem é freelancer é esquecer o custo operacional. Apesar de você estar trabalhando em casa com o seu computador, você vai ter que em algum momento trocar de computador, trocar uma lâmpada, ou seja, você tem custo operacional. E se essa função como freelancer é um momento transicional e você imagina que vai passar para um momento de produtor independente, você precisa estar preparando seus clientes já para os seus orçamentos, para não mudar o preço do nada. Então calcule tudo certinho e cobre certo desde o início, rapaz. Então chegamos no produtor independente, que é aquela empresa de um homem só. Ele é dono, atendimento, criativo, administrativo, tia do café e o que precisar. Todos esses cálculos que eu fiz inicial representam bem esse público. Talvez você tenha que adaptar algumas realidades e necessidades suas, mas é bem nesse caminho que você vai ter que calcular a sua hora. E ainda tem o PJ contratante. Sim, que é aquele PJ com uma demanda tão grande que ele já precisa ter pessoas internas. Não basta mais contratar outros colegas PJs para um trabalho ou outro. Ele já tem demanda o suficiente para pelo menos 75% do tempo desse profissional. Nessa ocasião, os cálculos de folha de pagamento de cada funcionário vai ser mais ou menos similar, levando em consideração que você não precisa se preocupar com o seguro-desemprego, que isso é por conta do governo. A parte de estrutura nessa ocasião é muito variável, porque muitas coisas você vai dividir, por exemplo, internet, luz, água, e vai se diluir. Outras podem se tornar um pouquinho mais caro, talvez a necessidade do espaço, o aluguel seja mais alto. E é claro que nessa ocasião você já saiu do MEI faz tempo, você tem que botar a margem de lucro que cada um dos funcionários vão gerar para sua empresa. E não somente a folha de pagamento, que é o lucro dele. Esse caso é mais variado e muito mais complexo, depende de caso a caso e não é o que a gente vai bater aqui. Afinal de contas, eu não sou contador, eu sou designer. Mas afinal, trocaria 3K por 5K? Com PJ interno, absolutamente não. Teria que ser pelo menos ali seus 5.682 para começar a ficar elas por elas. Já como produtor independente, a gente precisaria uns 7.732 para ficar elas por elas. E é claro que você não vai chegar a esse valor estando no CLT. Então, se você quer ser um produtor independente, em algum momento você vai ter que peitar um salário menor inicial. E uma forma de você recompensar é, inicialmente, você abrir mão de algumas coisas, como sua reserva de depreciação, fundo de garantia, férias e outros valores que encham bastante a máquina. Todos esses valores precisam estar calculados na sua hora desde o início, para você não mudar o valor do seu cliente do nada. Mas talvez a sua empresa fique inadimplente com você mesmo durante um curto prazo de tempo. O CLT ele traz garantias e uma previsão muito mais tranquila do futuro. O PJ vai trazer uma série de riscos, mas também vai te entregar muito mais liberdade nas suas decisões e também uma capacidade de crescimento muito maior do que o CLT. Afinal de contas, o PJ, o patrão é você, e é muito mais fácil você pedir um aumento para você mesmo, não é verdade? E para isso, basta os negócios irem bem. E é claro, se você assistiu até aqui é porque você gostou do conteúdo, então não esquece de deixar o seu comentário, seguir, acionar o sininho, e para continuar os seus estudos, vou deixar mais alguns conteúdos aqui. Valeu, chão! Eu te